Oi, gente! Aqui quem fala é a Fernanda, tudo bem? Tô fazendo esse vídeo aqui hoje pra gente conversar um pouquinho, só um pouquinho, sobre artigo de opinião. O que que acontece? Esse gênero textual chamado artigo de opinião, ele tá em constante contato conosco. Você, diariamente, tem contato com ele uma, duas, três ou quatro vezes ou mais com ele. Sério, Fernanda? Sério, gente. Ele é publicado nos meios de comunicação, TV, rádio, revista, sites. Então, vamos lá ver, né? Só reafirmar o que vocês já sabem. O que é um artigo de opinião? Gente, o artigo de opinião, primeiramente, ele é de fato um artigo de opinião. Ele é o autor expondo claramente sua opinião e os seus argumentos. Como assim, Fernanda? Expondo sobre... Então, vamos lá. O artigo de opinião, ele é marcado pelo ponto de vista do autor, certo? Tanto que o artigo de opinião, isso é muito bom saber, ele é assinado, ele tem a assinatura do autor lá no finalzinho. Ou seja, ele tem uma marca da pessoalidade do autor. Ele assina, ele faz, ele expõe o ponto de vista dele, ele expõe a opinião dele. Tá, Fernanda? E é isso, pô, opinião é muito fácil. Eu acho bem bacana a violência contra a mulher está diminuindo. Isso não é uma opinião, gente. Isso é uma marca que você provavelmente vai ter uma opinião. Mas você expor a sua opinião num artigo de opinião é muito mais que isso. Isso é a superficialidade, é assim, a pontinha do iceberg. A sua opinião, ela não tem que só, eu acho legal, eu acho ruim, eu acho, não é bacana. Não é isso, gente. Expor a opinião é você, de forma embasada, argumentar. Não, eu acredito que seja assim por causa desse fato. E que na pesquisa tal e tal, sempre embasando em fatos reais, sempre em fatos sólidos, dados sólidos, e fatos históricos, entendeu? Então, dar opinião no artigo de opinião não é só falar eu acho, eu acredito. No achismo não adianta, não existe você expor sua opinião no senso comum. Você tem que ter conhecimento aprofundado no tema que você escolheu. Você tem que saber tudo sobre o tema escolhido. Porque expor a sua opinião, nós vamos ver ao longo desse vídeo, que não é só, eu acho ruim, a violência contra a mulher tá difícil. Não é só isso. Vamos lá então. Tá, vamos lá. Qual é a finalidade do artigo de opinião? A finalidade do artigo de opinião, gente, é expor, como eu já disse, um ponto de vista sobre um determinado assunto. Quer dizer, o assunto é generalizado, sobre um determinado tema. Assunto geral. Tema é o funilzinho aqui. Assunto geral, vem o funilzinho, o tema aqui. Deixa eu explicar. Assunto, a violência. O tema, a violência contra a mulher. Entendeu? Então vamos lá. A finalidade, então, repetindo, é expor o ponto de vista do autor sobre um determinado tema. Bacana. Qual é a sua intenção, então, Fernanda? A intenção, se a finalidade é expor o ponto de vista, a intenção é o quê? De convencer o seu interlocutor, de convencer o seu leitor que o seu ponto de vista é o certo, que o seu ponto de vista tem uma credibilidade. Você vai convencer o seu leitor do seu ponto de vista, convencer que você está certo e acabou, convencer que você tem conhecimento do que você está falando. Bacana? Então vamos lá. O artigo de opinião, quando eu falo da estrutura, muitos falam, mas é igual a dissertação. Olha, a dissertação e o artigo têm uma familiaridade, um parentesco. Eles não são iguais. A dissertação e o artigo, ele tem particularidade diferente. Qual é a diferença? No decorrer você vai estar sabendo. O artigo, qual é a sua particularidade mais
que tem mais em contraste com a dissertação. A dissertação tem que ser objetivo. Você não tem uma pessoalidade na sua dissertação, é mais impessoal, é objetivo. Você não pode ficar usando figuras de linguagem. É uma coisa bem séria, uma coisa mais é objetivo. Vamos lá, o artigo de opinião você pode ser subjetivo, você pode usar figuras de linguagem, porque é um texto que você, primeiro que uma das características do artigo de opinião é ele ser pessoal, ele tem uma pessoalidade muito grande. Primeiro, como eu já disse, o autor assina, o autor no artigo ele pode usar a primeira pessoa. A primeira, ele pode falar, eu acredito. Então, assim, o artigo, ele é mais uma conversa com o seu leitor. Você tem a liberdade de se conectar mais, você, autor, e o seu leitor. Você se conecta muito mais no artigo de opinião. A dissertação é impessoal, é mais generalizada num todo. Bacana? Então vamos lá. Qualquer coisa, se vocês quiserem uma aula de dissertação, é só botar aqui embaixo que depois a gente faz, né? Um videozinho conversando só um pouquinho. Vamos lá, continuando. Gente, como eu já disse, eu vou falar agora um pouco sobre a estrutura do artigo. A estrutura do artigo é o seguinte: introdução, desenvolvimento e conclusão. Ah, mas é a mesma estrutura da dissertação. Tá, gente, mas vamos lá. A introdução do artigo de opinião, você vai expor o seu posicionamento, vai falar um pouco e muitas das vezes colocar um exemplo ou uma citação. Isso daí depende de você. Depende de como você vai querer fazer o seu artigo. Introdução, você vai desenvolver o seu posicionamento, a sua tese. Bacana. No desenvolvimento, você vai argumentar. Você vai argumentar de forma que você vai se posicionar, você vai argumentar com fatos sólidos, você vai argumentar com fatos reais, com base no que está acontecendo, para que os seus argumentos venham a ter uma veracidade, venham a ter uma convencionalidade, que venha a ter um alto poder de convencer o seu leitor, porque se você argumenta em fatos, em bases que muitos desconhecem, vai ser um argumento meio solto, sabe? Então você tem que argumentar em bases sólidas, embasada no que está acontecendo. E você, no seu desenvolvimento, além dos argumentos, eu acho bacana você fazer o quê? Você antecipar o pensamento crítico que o seu leitor vai ter no seu argumento. E aí o que você vai fazer? Contra-argumentar. Então no seu desenvolvimento você vai argumentar e contra-argumentar. E na conclusão? Na conclusão você vai fechar os seus argumentos, você vai finalizar a sua linha de raciocínio no decorrer do desenvolvimento, vai retomar a sua tese, confirmando, fechando, consolidando consolidando de forma que o seu leitor tenha confiabilidade que o seu artigo é embasado embasado e ele tem a credibilidade, ele tem uma importância. Você vai persuadir, você vai convencer o seu leitor que o seu ponto de vista ele é o certo e ele está embasado em coisas, em fatos que comprova de forma real, de forma que você vai não vai ter como você contra-argumentar contra isso, contra o ponto de vista. Bacana? Então vamos lá. Aí eu resolvi fazer o seguinte: você agora sabendo o que é um artigo, qual é a estrutura, e que você sabendo também que no artigo você tem que ter conhecimento, que você tem que saber argumentar, que você tem que saber persuadir, que no artigo você também não pode, você tem que ter cuidado, porque o artigo vai ser publicado, ele vai se tornar uma coisa pública, então você tem que ter cuidado ao argumentar, ao expor fatos de por quê. Você não pode
eu posso dizer a palavra que eu quero usar uma palavra mais fácil para dizer, mas você não pode desrespeitar, você não pode desrespeitar de forma alguma com seus argumentos ou situações ou fatos, entendeu? Então vamos lá. Eu vou citar algumas dicas para você fazer um artigo, porque eu sei que você agora sabe que é o artigo, achou bacana, né? Então, vamos lá tentar fazer um artigo só pra gente, sim, internalizar, né? Vamos lá. Para você fazer um artigo, a primeira coisa que você vai fazer é pensar no tema. Bacana, um tema da atualidade, um tema que venha a ser polêmico. Vamos colocar aí a pandemia. Então, vamos lá. Vai pensar num tema. A segunda coisa, você vai criar um título para o seu artigo, mas é o título. Você vai criar um título que venha a ser provocativo, que venha a ser atrativo, que venha, como assim? Que venha despertar no seu interlocutor, no seu leitor, o interesse de ler o seu artigo. Porque hoje em dia, você tem que chamar a pessoa para você, no seu artigo. Você tem que buscar ela como? Gente, você vai fazer um título que não tenha como a pessoa ler o título e não querer ler, nem passar o olho no seu artigo, entendeu? Você tem que criar um título tipo, vamos colocar, preconceito não é opinião, preconceito é crime. Nossa, como assim? Vou ler, vou dar uma passada de olho. E aí a pessoa vai ler, vai ver seu posicionamento, vai começar a se identificar, porque no seu artigo você vai ter, né, a liberdade de usar algumas ferramentas. Você vai poder usar exclamação, uma pontuação, uma interrogação, uma reticência, você vai poder usar uma figura de linguagem, você vai poder ter aquela ironia, você vai poder conversar com o seu interlocutor de forma que você vai perguntar, você vai fazer ele refletir, entendeu? E a pessoa vai gostar do que tá lendo e vai ler tudo. Então, título é isso. Título provocativo, título que desperte a curiosidade do seu leitor. A predominância dos verbos do seu artigo terá que ser no presente, até porque você está falando da atualidade, do que está acontecendo agora. Bacana? E a utilização da linguagem, como eu falei, você tem a liberdade. Tem que obedecer a linguagem padrão, a norma padrão. Só que você vai ter a sua liberdade de usar uma linguagem objetiva ou subjetiva, o que vier, digamos, deixar o seu artigo de forma que você converse e de que forma que seja o mais pessoal possível, que seja mais, que marque, né, vamos colocar, que marque a sua personalidade e que marque o seu jeito de se posicionar, que não venha, digamos, fugir, né? Que você não venha tentar ser outra pessoa, porque o seu artigo, ele é pessoal. E hoje em dia, gente, escrever bem não é escrever difícil. Escrever bem é escrever de uma forma que haja uma comunicação com o seu leitor, de forma que ele entenda e interaja com o seu texto. Então, gente, é isso aí que eu tenho a dizer. Precisando, é só botar aqui qualquer gênero textual, pronome, o que vocês quiserem saber, é só botar aqui embaixo que eu faço uma outra conversinha com vocês, tá bom? Muito obrigada por terminar de ver o vídeo e beijos!